We thank you for your anointing in this place. Pai, obrigada pela unção nesse lugar. We thank you for your grace in this place. Obrigada pela graça desse lugar. Father, thank you for clarity and direction in Jesus' name. Obrigada por clareza no nome de Jesus. I thank you for every person in this place. Obrigada por cada pessoa neste lugar. Hearts that are ready to receive. Corações que estão prontos a receber. Eyes that are open. Olhos que estão abertos. Ears that are open Ouvidos que estão abertos. to the supernatural Para o sobrenatural. and for the E supernatural. para o sobrenatural. Father, thank you Obrigado, Pai, for doing por fazer exceedingly abundantly muito mais. above all that we can ask Tudo que a gente tem pedido, and think, pensado, according to the power that works within. de acordo com o poder que opera em nós. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Hallelujah. Aleluia. You know, guys, it's a great joy for me to be here with you today. Então, para mim é uma alegria grande estar aqui com vocês hoje. You know, this week is my holiday week, Essa semana é minha semana de férias. and I really came to receive. E eu vim mesmo para receber. You know, all of Europe are watching you. E toda a Europa está te observando. This is a place of miracles. Esse é um lugar de milagres. And I thought, you know, I could have gone to somewhere hot. I was looking at maybe Turkey or somewhere where there's some sun. E eu estava olhando para ir para um lugar que é calor, né? Às vezes a Turquia. As you can see, I think my Jamaican skin is a bit cold. Então, como você pode ver, a minha pele jamaicana sente muito frio. But guys, what's happening here is supernatural. Mas, pessoal, aquilo que acontece aqui é sobrenatural. You know, the Lord gave us a word this year O Senhor nos deu uma palavra esse ano. that this year would be a year Que esse ano seria o ano of miracles, de milagres, transformation, de transformação and being conscious of God. e ser consciente do Espírito do Senhor. A year of miracles. Um ano de milagres. Guys, what is happening here is not natural or normal. O que está acontecendo aqui não é natural ou normal. Who has heard of a city being wiped out and then being rebuilt supernaturally? Quem ouviu uma cidade a cair, foi devastada e ser reconstruída sobrenaturalmente? But there is more. Mas aqui há mais. In preparation for today, E preparando para hoje, as maybe you've seen in some of my previous messages, talvez você viu nas minhas mensagens anteriores, I'm still growing with the Lord. eu ainda estou crescendo com o Senhor. You know, Lord, what is it that you want me to say? E aí, Senhor, o que você quer que eu fale? What are the bullet points? What are the notes to speak today? Quais são aqueles pontos assim de enumeração e quais são o que você tem para essa manhã? I believe it's going to be a prophetic morning. E eu creio que será uma manhã profética. Greater glory. Maior glória. Greater glory. Maior glória. Greater glory. Maior glória. The other morning, I was with Pastor Gleason, the Marina, and the boys, and we was praying. E algum dia de manhã, nessa semana, a gente estava, eu, Pastor Gleison, a Marina e os meninos orando. And as I was praying in the Spirit, E quando eu orava em outras línguas, I was just writing, e eu estava escrevendo, thinking about this church, pensando nessa igreja writing. e escrevendo. And I want to read this word. E eu quero ler com vocês isso. Amen. Amém? I will display my glory. Eu demonstrarei a minha glória. The stories of the supernatural continue. As histórias do sobrenatural continuam. You have not seen much yet. Vocês ainda não viram muito. I will display in this building. Eu vou mostrar neste prédio. Sorry, I will display in the building of this Eu church vou mostrar no prédio desta igreja and the mighty deeds, as minhas grandiosas obras, my glory. a minha glória. I shall display, Eu demonstrarei and it shall be a focus point e será um ponto focal from the four corners of this earth. para os 4 cantos da terra. Yes, the four corners of this earth. Sim, os 4 cantos da terra. As many heard and responded Na medida em que muitos ouvem e respondem, to the impact of the first building, como muitos ouviram o impacto do prédio antigo, do primeiro prédio, now the second
Agora o segundo. shall demonstrate a greater glory. Demonstrará uma glória maior. And even more, E mais ainda. yes, to the four corners of this earth, Sim, para os 4 cantos da terra. shall see and hear of my glory, Verá e ouvirá a minha glória. and the great deeds I shall show. E as grandes obras que eu demonstrarei. I will display and demonstrate my glory, says the Lord. Eu vou mostrar a minha glória, diz o Senhor. What the enemy planned for evil, O que o inimigo planejou para o mal, I am now using to demonstrate my glory eu estou agora usando para demonstrar a minha glória and display my power. e mostrar o meu poder. Now put me to the test. Então agora me teste. Join me Se junte a mim with your faith. com a sua fé. Put me to the test. Me coloque à prova. Join me Se junte a mim with your faith. com fé. This is not me speaking. Então sou eu falando. As I was praying in the Spirit, Quando eu estava orando em línguas e no I was Espírito, writing. eu estava escrevendo. I had to rewrite it because my handwriting was so messy. Eu tive que reescrever porque a minha letra estava muito ruim a primeira vez. Put me to the test. Me coloque à prova. Trust me. Confie em mim. God is saying, join me with your faith. O Senhor está dizendo, se junte a mim com a sua fé. We've not seen much yet. Nós não vimos muito ainda. As the word says, Como a palavra diz, this is a focus point. esse é um ponto focal. What happened to this church? O que aconteceu com essa igreja? Many people responded. Muitos responderam. I was watching one service in Philadelphia, Eu estava vendo um culto na and they Filadélfia. were speaking about joining and giving offerings and being a blessing. E eles estavam falando de se juntar a nós aqui em Leiria e ser uma bênção e dar uma oferta. I saw people in our church Eu vi pessoas na nossa igreja em giving Londres generously, dando generosamente. but a greater glory is coming. Mas uma glória maior está vindo. God will demonstrate O Senhor demonstrará His glory, a sua glória, His power o seu poder in this place. nesse lugar. Can you catch it? Você pode pegar isso Because you're part of it. porque você é parte You're disso. part of it. Você é parte disso. You're part of it. Você é parte disso. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. You've not seen much yet. Vocês ainda não viram muito. In John chapter 1, Em João capítulo 1, Jesus meets Nathanael. o Senhor viu Natanael. And I'll just summarize it. E eu vou só resumir aqui. In verse 45, No versículo 45, Philip found Nathanael Filipe encontrou Natanael. and basically said, we've seen the Messiah, we've found the E Messiah. aí, basicamente, ele falou: nós encontramos o Messias, nós vimos o Messias. Jesus of Nazareth, the son of Joseph. O Jesus de Nazaré, o filho de José. And Nathanael said to him, E Natanael disse a ele: can anything good come out of Nazareth? de Nazaré pode sair alguma coisa boa? It's the Jordal translation. Isso aqui é a tradução do Jordel. What, Leiria? Leiria. No, but then, Maria Grande. yeah, no, that's what they say. Then Maria Grande. Marinha Grande. Huh? O quê? Where's that on the map? Onde é que está isso no mapa? Philip said to him, E Felipe disse a ele: can we just get a little bit more volume here? a gente pode ter um pouco mais de volume aqui? Philip said to him, Felipe disse a ele: come and see. vem e vê. Come and see. Vem e vê. Guys, I'm literally flowing with you right now. Sinceramente e literalmente falando, eu estou aqui fluindo com você.
I have some notes, Eu tenho algumas notas. but there's a prophetic grace in this Mas place. tem uma graça profética nesse And I lugar. want to catch everything that the Lord has for us. E eu quero pegar tudo que o Senhor tem pra nós. Come and see. Vem e vê. Come and see. Vem e vê. Come and Vem e see. vê. I came to see. Eu vim pra ver. I came to see. Eu vim pra ver. I could have been anywhere else enjoying my time. Eu poderia estar em qualquer lugar do mundo aproveitando minhas férias. But I came to see Mas eu vim pra ver the glory of the Lord. a glória de The Deus. demonstration of the A Lord. demonstração do Senhor. And these few days I've seen it. E nesses poucos dias eu And vi. I'm catching it. E eu tô pegando. You know, last night I was with the youth. E a noite passada eu tava com os I jovens. saw a group of boys just there praying in the Spirit. Eu vi um grupo de meninos, de rapazes ali orando em línguas no Espírito. These are the men being raised up in this church. Esses são os homens se levantando nessa Men who igreja. know how to pray. Homens que sabem como orar. Praise God for the praying mums Obrigado, graças a Deus pelas as mães que oram and the praying grandmom. e as vós que oram. But I remember seeing a minister said recently, Mas eu lembro de ouvir o ministro dizer where are recentemente: the praying dads? cadê os pais que oram? Where are the praying boys? Cadê os meninos que oram? Come and see, they're in this place. Venham e vejam porque eles estão nesse lugar. Speaking with a group of young people yesterday. E conversando com um grupo de rapazes ontem, I have not met such young people eu nunca conheci jovens that are so assured of what the Lord has for them. que tão convictos daquilo que Deus tem para eles. Ukraine, Ucrânia, North Korea. Coreia do Norte. Where's my? Oh, he's serving in the children's church. Andre. André tá servindo India. na I've igreja. never heard someone say they want to go to India. Say that again. I've never heard someone say they want to go to India. Eu nunca ouvi ninguém dizer que quer ir para a Índia. E o This André is tá lá not servindo normal. na igreja de This crianças. is supernatural. Isso não é normal, é sobrenatural. Come and see. Vem e vê. Come and see. Vem e vê. Come and see. Vem e vê. People will come from the north, the east, the south, and the west As pessoas vão vir do norte, do sul, do leste e do oeste to come to be restored, para vir ser to come restauradas, to be para strengthened, vir ser to receive fortalecidas, para faith, receber to fé, receive love, para receber to come amor, to be equipped, para serem equipadas to go out and fulfill the plans that God has for them. e irem para o plano que Deus tem para elas. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. 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 Greater glory. Grande glória. Hallelujah. Aleluia. Continuing. E continuando, Jesus saw Nathanael coming towards him and said of him, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a ele: Behold an Israelite indeed, in whom there is no deceit. Eis verdadeiro israelita em quem não há dolo. Nathanael said to him, E Natanael lhe perguntou: How do you know me? Da onde me conheces? You are known by the Lord. Vocês são conhecidos pelo Senhor. The Lord knows you. O Senhor os He knows conhece. your O children. Senhor conhece seus He knows filhos. the plan. Ele conhece os And He planos. knows His Ele purpose. conhece o seu And they propósito. shall be E fulfilled. eles serão cumpridos. They shall be Eles fulfilled. serão cumpridos. They shall be Eles fulfilled. serão cumpridos. And Jesus said to him, E Jesus falou para eles: Before Philip called you, Antes de Felipe te chamar, when you were under the fig tree, I saw you. eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Nathanael answered and said to him, E Natanael disse a ele: Rabbi, Mestre, you are the Son of God. You are the King of Israel. tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Come and see. Vem e vê. Come and see the glory of the Vem Lord. e vê a glória de Come and Deus. see what the Lord is doing. Vem e vê o que o Senhor está fazendo. His light will shine, A sua vida brilhará. and the nations shall come to drink E as nações virão para beber of the spirits of living water das águas da vida do Espírito that flows from this que place. fluem desse lugar. Come and see. Vem e vê. Come and see. Vem e vê. So Nathanael Então Natanael went from Nazareth. e ele veio e ficou perguntando assim: Nazaré? Anything good come from there? Pode alguma coisa boa vir de lá? One encounter
Um encontro with the Christ, com Cristo. the anointing. A unção. One encounter Um encontro. turned the guy from Faz ele vir de nothing's going to happen there nada vai acontecer ali to you are the Son of God. para você é o Filho de You are the Deus. Messiah. Você é o Messias. And what was Jesus' E response? qual foi a resposta de Jesus? Because I said to you, I saw you under the fig tree. Em verdade, e porque disseste que eu te vi debaixo da figueira, Do you believe? aí que você creu? Do you believe? Creres? Do you believe? Você crê? 10%, hallelujah. 10%, graças a Deus. You will see greater things than these. Pois maiores coisas você verá. I believe, Jordel. I believe. Amen. You will see greater things than these. Vocês verão coisas maiores. And he said to him, E aí ele disse: Most assuredly I say to you, em verdade, hereafter vos digo que you shall see heaven open, vereis o céu aberto and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. I'm not sure how you came into this place, Eu não sei como você veio para esse or lugar, how much you was impacted of what happened around this city. ou quão impactado você ficou pelo que aconteceu ao redor dessa cidade. I know they've made some progress, Eu sei que já aconteceu algum but progresso, clearly you walk around and you see all trees knocked down still, mas claramente você ainda vê as árvores caídas, houses still broken down, casas ainda destruídas, but a greater glory is here. mas uma grande glória, maior A glória greater ainda está time aqui. is here. Um grande tempo, o maior tempo ainda está aqui. God will lift up this city O Senhor vai levantar essa cidade as a reference for His glory, como uma referência para a sua glória. and multitudes will come forth, E multidões virão. and multitudes will go out. E multidões sairão. What the devil tried to destroy, Aquilo que o diabo tentou para the destruir, Lord is turning around right now. o Senhor está mudando e levantando agora mesmo. I see nations in this place. Eu vejo nações nesse lugar. I see nations in this Eu place. vejo nações nesse I see lugar. nations in this Eu place. vejo I nações see nesse churches lugar. multiplying and increasing. Eu vejo I see igrejas missionaries going multiplicando. forth. Eu vejo I see the missionários Lord indo pra raising cima up e pra wealthy baixo. people Eu vejo that o will Senhor fund this levantando end time milionários. generation. Eu vejo I see people full of fire of the Holy Spirit. Eu vejo milionários saindo desse lugar. The Eu devil- vejo missionários saindo daqui. Eu vejo coisas indo e vindo desse lugar. The devil tried to destroy this church, O diabo tentou destruir and essa it brought in igreja. a greater place. Mas o Senhor colocou em um lugar maior. Ha ha ha. Ha ha ha. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. I've come to see, Eu vim para ver. and I see it in your eyes, E eu vejo na sua that vida spirit of faith, o espírito da fé. that spirit of O faith. espírito da fé. All things are possible. Para que onde All tudo é things are possível. possible. Onde tudo é possível. Look at this place. Olhe para esse lugar. Just the beginning É só o começo. of great and mighty things. De grandes maiores e melhores. The Lord cares about His church, O Senhor cuida da sua igreja. and He cares about your life. E Ele cuida da sua vida. He cares about your things. Ele cuida das suas coisas. Hallelujah. 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 Aleluia. Turn your attention to the Lord. Amen. Coloque sua atenção no Senhor. Amém. Hallelujah. Aleluia. So I'm just topping up my Vaseline. Peraí, gente, só vou colocar vaselina nos meus lábios. Kikalama tokuma la kanta. Ila marakinti katula mariana. Ziala lana masumbra bikatada. Father, thank you. Turn your Obrigada, attention to Senhor. the Lord. Coloque a sua atenção no Senhor. Turn your attention to the Lord. Coloque sua atenção no Senhor. Today I don't have my teaching hat on, E eu não tenho o meu chapéu de mestre na cabeça. but the Lord will teach through the prophetic. Mas o Senhor vai ensinar através do profético. Sura nanana makiti titi. Zini ala manakiki sekata.
Oh, rayalamana kanta kasiketidia. Miracles. Milagres. Miracles. Milagres. Miracles. Milagres. Miracles. Milagres. Miracles. Milagres. Ikatilia katukusididia. Zandolo brosso tu tatili ambra kanta kikati sati. Eliala nanana masuri anda la manti kasili ambrosso tatana nanana. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. 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 Oh, thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Iramanto kose. Iramanto kose. Eh, malana na masuri akanela na masiketi ala na masumbra kansiketi. Eli ala na masuria la kasi ala na masuria. La pantana makika teti tati anda la marakasakata. Greater glory. Maior glória. Greater manifestations. Maior manifestação. Greater faith. Maior fé. Greater faith. Maior fé. Greater faith. Maior fé. Greater faith. Maior fé. Elemana namasuko niana na maseliana na namashidi ayana. Ula na masikantili niniana maniana no moshiliana na. Eli ala na masikalana na yana no selididi ayana. Uri ala na mashika na niya suno na mandi di da. Greater glory. Maior glória. Greater manifestations. Maior manifestação. Quick manifestations. Manifestações rápidas. Quick manifestations. Manifestações rápidas. Quick manifestations. Rápidas, rápidas. Quick manifestations. Manifestação rápida. Quick manifestations. Manifestação rápida. Quick. Rápida, Quick, rápida, rápida. quick, Rápida. Quick. Rápida. It shall be a quick thing. Será uma coisa rápida. It shall be a quick thing. Será rápido. My glory will be revealed Minha glória será revelada. through the quickness I do things. Pela rapidez com que eu faço as coisas. My glory. Minha My glória. glory. Minha My glória. glory. Minha My glória. glory. Minha glória. My glory. Minha glória. My glory. Minha My glória. glory. Minha My glória. glory. Minha glória. The Lord is speeding up things in this O place. Senhor está acelerando coisas nesse lugar. So quick. Tão rápido. So quick. Tão rápido. So quick. Tão rápido. So quick. Tão rápido. For some of you, Para alguns de vocês, the doors to the nation as portas das nações have been sped up. tá- Has been the doors to nations. as portas das nações, The speed has increased. ok, tá sendo aceleradas. The door has increased. As portas estão aumentando. As you've been faithful in this house, Na medida que você é fiel I will nessa casa, open the doors. eu abrirei portas. Yes, I'm speaking of E missionaries, sim, eu tô falando com missionários. but yes, I'm speaking of businessmen and businesswomen. Mas também eu tô falando com homens e mulheres de Because you don't negócios. serve money, Porque você não serve you dinheiro. serve the kingdom of God. Você serve o reino de You Deus. don't serve money, Você não serve but you dinheiro. serve the kingdom Mas of você God. serve o reino de Deus. I am doing a quick thing. Eu estou fazendo coisas I am doing a rápidas. quick thing. Eu estou fazendo coisas rápidas. Catch, Então catch, receba, pegue, catch, pegue, catch, pegue, catch, catch, pegue, catch, pegue, catch, pegue, catch, pegue, catch, pegue, catch, catch. pegue, pegue. Greater glory, A maior greater glória, maior manifestations, manifestação, greater glory, maior glória, greater maior manifestations. manifestação. The time is short. O tempo é curto. The time is O short. tempo é curto. And what I'm doing E o que eu estou fazendo must be sped up. tem que ser acelerado. It must be sped up. Tem que ser It acelerado. must be sped up. Tem que ser acelerado. Father, I thank you Oh, Pai, for an obrigado. acceleration Por uma in this aceleração place. nesse lugar. An acceleration Uma aceleração from the left to the right. da esquerda para a As an direita. acceleration Uma of your spirit aceleração da sua and seu the moving of your espírito spirit e in do seu mover Jesus' do name. Espírito no nome de Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the thing about miracles as coisas de milagres, they are instant. elas são instantâneas.
They make impact. elas fazem impacto. They are quick. Elas são rápidas. It's like God steps in and you're just watching. E é como se Deus ele entrasse em cena e você está só observando. But to enter into a greater measure of miracles, Mas para entrar numa medida maior de milagres, we require faith tem que ter fé. and we require obedience. E requer também obediência. It doesn't make sense Não faz sentido throwing the net jogar as redes in the daytime durante o dia to go fishing para pescar, when we've done fishing all night, quando você pescou a noite inteira, doing everything that we're supposed to do fazendo tudo o que era necessário, according to the conditions, de acordo com as condições, according to the natural laws. de acordo com as leis naturais. But when Jesus says, Mas quando Jesus disse, cast your net on the other side, jogue as suas redes do outro lado, apply for that job, aplique para esse trabalho, go for that house, vai para essa casa, just visit that nation, visite essa nação, send for that application. mande a sua aplicação. If you be bold enough to obey, Se você for ousado para obedecer, just like you've seen this manifestation of a miracle, da mesma forma que você viu a manifestação desse milagre, you shall see it in your life. você verá na sua vida. You shall see it in your life. Você verá na sua vida. Those that are believing for children and have been told they cannot have children, Aqueles que estão crendo, I curse that report right now. aqueles que estão crendo para terem filhos e receberam um relatório médico que não pode ter filho, eu amaldiçoo esse relatório agora I mesmo. declare in 9 months' time, Eu declaro que em 9 meses, babies crying, bebês chorarão. your baby crying, O seu bebê chorará. your baby crying. O seu bebê chorará. Whoever that word is for, receive it now in Jesus' Para name. quem for essa palavra, receba no nome de Jesus. Soriana namakika. Zelelene mensimbro supra pantakili ando soria takata. Zelebranda gabagasika tilidiaga sumbra gashiken sidianda da. Zulana mansindi di brakalaga sopra kashika silikiti. Eledidiana no mosumbra kashaka tikati. Melemeria. Melimelima. Melimelima malamana masiken tiken silididiaka sopra kashika tilidiada da. Those that wait upon the Lord, Aqueles que esperam no Senhor they shall renew their strength. serão forças renovadas. They shall renew their strength. Terão forças renovadas. Some of you have been diligent, Alguns de vocês têm sido diligentes, Faithful. fiéis. and it seems that there's not been much fruit E parece que não há muito fruto. because you're in the house of greater glory. Mas porque você está na casa da glória maior. Do the thing again. Faça de novo. But pastor, Mas pa- pastor, we've tried with 3 businesses, nós tentamos com 3 negócios. and 3 times is such effort. E 3 vezes tentamos tanto, fizemos tanto esforço. Cast the net on the other side. Joga as redes do outro lado. Cast the net on the other side. Joga as redes para o outro lado. Cast the net on the other side. Joga as redes para o outro lado. Cast the net on the other side. Joga as redes para o outro lado. You are the blessed people of God, Vocês são abençoados filhos de Deus. and doors are open for you. E portas estão abertas para você. It's not about building your empire. Não é sobre construir o seu próprio império, It's about funding the end time kingdom. mas é financiar o fim dos tempos, A o reino do greater fim glory. dos tempos. Uma glória maior. A greater glory. Uma glória maior. There is more. Tem mais. There is more. Tem mais. There is more. Tem mais. The Lord is doing a quick thing. O Senhor está fazendo uma coisa rápida. O sabranda aqui. Beledidikishi kantu kuntanda libra gadagashi. Zeledididiki sombra gadagashi kanti kati. Zeledididio sombra branda kisaki kasi kanti. We are to be stewards Estamos aqui para serem diáconos of the word of God, e Palavra de Deus. dispenseiros da palavra de Deus and the prophetic words. e as palavras proféticas. The Apostle Paul said to Timothy, O apóstolo Paulo disse ao Timóteo: remember the prophetic words. lembre das palavras proféticas. Close your eyes for one moment. Feche seus olhos por um momento. Remember the prophetic words over your life. Lembre das palavras proféticas sobre a sua vida. Remember the dreams that the Lord gave. Lembre os sonhos que o Senhor já te deu.
Remember the word you may have received in a service. Lembre as palavras que você recebeu durante um culto. For some of you, it wasn't a word. Talvez para alguns de vocês não era uma palavra. It's just been this internal desire, É esse desejo interno, almost a burden, como se fosse um peso, a desire um to desejo do something, de fazer to algo, do de something, fazer to algo, take care of those people, de cuidar dessas or pessoas, that place, ou desse or lugar, that cause. ou essa causa. Remember those prophetic words. Lembre dessas palavras proféticas. Bring them into remembrance. Traga a memória. Bring them into remembrance. Traga a memória. 300 years 300 anos in slavery to Egypt. em escravidão no Egito. It didn't look like the word that God gave to Abraham was going to come to pass. Não parecia que a palavra que Deus deu a Abraão se cumpriria. But in the right time and in the right season, Estar no lugar certo, na estação certa. God raised Moses. O Senhor levantou Moisés. God raised O Moses Senhor levantou Moisés as the answer como resposta, and the deliverer como libertador of his people. do seu povo. God used Moses. Deus levantou Moisés. You can open your eyes now. Você pode abrir seus olhos agora. God used O Moses Senhor levantou Moisés to fulfill the word he gave. para cumprir a palavra que Ele deu. God is raising you up O Senhor está te levantando as a congregation, como congregação, but as a family, como família, as an individual, como indivíduo, as ministers, como ministros, as leaders, como líderes, as business people, como homens e mulheres de negócio, to be the answer in this generation. para ser a resposta nessa geração. Remember the prophetic words over your life, Lembre das palavras proféticas sobre a sua vida. and every mountain and doubt that tries to come your E way, toda montanha de dúvida que vem para você, bring yourself in remembrance of that word. se lembre da palavra profética. It's not the time to throw it to the left or to the right. Não é hora da gente ficar mudando para a direita, para a esquerda, sabe? Paul said to Timothy, O Senhor falou para Timóteo. Med- Paulo disse a Timóteo: meditate in these things. medita nessas coisas. Give yourself to these things. Se dê a essas coisas. Jesus wasn't casual about the word over his life. O Jesus não levava de maneira casual sobre a palavra que estava sobre a sua vida. Ele levava a sério. You know, it's good to receive a word. Sabe, é importante receber uma palavra. Oh, Oh, hallelujah. aleluia. And we do that, amen. Nós vamos fazer isso, But amém? many times Mas muitas vezes we get a word, nós recebemos a uma dream, palavra, um sonho, a vision. uma visão. pastor can come out and call you, O pastor pode vir e te chamar. and it's needed E é preciso isso. for the resistance that will try to come, Para a resistência que virá. for the pressure that will try to come. Para a pressão que vai tentar vir. Keeps coming up this word business. Essa palavra vem sempre no meu coração. Business negócio. people in this church. Pessoas de negócio nessa igreja. And it's good to receive a word, amen. É bom receber uma palavra, amém? But there is the system of Babylon out there. Mas tem um sistema de Balaão. Não, babilônico. You see in the example of Daniel and Joseph, Você viu o exemplo de Daniel e José? or more so Daniel, Daniel, where the system of Babylon que o sistema da Babilônia, will try to work behind the que scenes tentava trabalhar no secreto, to not just slow you down, não somente te colocar devagar, not just to stop you, não somente para te parar, but to destroy you. mas para te destruir. It doesn't matter. E não importa. The same God that was with Daniel O mesmo Deus in que the era com lion's Daniel den na cova dos is leões with you right está now. contigo agora mesmo. And your deliverance comes forth in Jesus' E a name. sua libertação vem em nome de Jesus. Greater glory. Grande glória. Greater glory. Maior glória. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. As I said, Como eu disse, we are to be stewards somos dispenseiros of the word of God, da palavra de Deus, but the prophetic word. da palavra profética, As individuals como indivíduos and as a e congregation, como congregação. what word has been spoken over this house? Que palavras foram ditas acerca dessa casa?
This is not just a word for Pastor Gleason and Marina. Esse não é somente uma palavra para o pastor Gleison e Marina. It's a word that sits over this house. É uma palavra que senta sobre essa igreja. What was it a couple of weeks ago? Supernatural expansion. Algumas semanas atrás a gente ouviu expansão sobrenatural. It probably didn't look supernatural when you was having the church in a car park. Talvez não parecia sobrenatural quando a gente estava tendo a igreja no estacionamento. But look what the Lord is doing. Mas veja o que o Senhor está fazendo. Remember the word? Lembre a palavra. You've not seen much yet. Vocês não viram nada ainda. You've not seen much yet. Vocês não viram nada ainda. You think this is good. Você acha que isso é bom? You believe because what you see now. Vocês estão crendo porque agora vocês veem. You've not seen much yet. Vocês ainda não viram nada. You will see a greater glory. Vocês vão ver grande The heavens glória, are maior open over glória. this place. Os céus estão abertos Angels sobre are esse ascending lugar. and descending. Os anjos estão subindo Prophetic e descendo. anointing flourishing. Unção profética You've not fluindo. seen much Vocês yet. não viram nada. But a steward Mas como dispenseiro, must be found faithful. precisamos ser encontrados fiéis. Say with me, faithful. Então diga comigo, fiel. It's okay receiving a word on a Sunday. Tá tudo bem receber uma palavra no domingo. It was good for the Apostle Paul to hear. Foi bom para o apóstolo Paulo ouvir. I've raised you up Eu te levantei to be a light to the Gentiles and to the Jews. para ser uma luz para os gentios e os judeus. But did you see what he went through? Mas você viu o que ele passou? I'm not prophesying hardship, Eu não estou profetizando desgraça, but hardship will come. mas dificuldade vai vir. But look at what the Lord has done in this place. Mas veja o que o Senhor fez nesse lugar. All of the effort, Todo o the esforço, offerings, todas as the ofertas, work o to build trabalho that place, que veio para construir aquele lugar, to be destroyed in 1 hour. que foi destruído em 1 hora. But look what the Lord has done. Mas veja o que o Senhor fez. The same God that built that place O mesmo Deus que construiu aquele lugar is building this place, está construindo aqui and He will build another e place, vai construir em outro lugar and it spreads across Europe. e vai esparramar na Europa inteira. Greater glory, Maior glória, greater manifestations. maior manifestação. Hallelujah. But we must be Mas precisamos stewards of this word. ser dispenseiros, cuidar, zelar por essa palavra. And every word you receive in this E place, toda palavra que você recebeu nesse lugar, but especially those prophetic words. especialmente as palavras proféticas. In the parable of the sower, Na palavra do semeador, we see something powerful. nós vimos algo poderoso. The sower sows the word. O semeador semeia a palavra. And when an individual is led by the Spirit of God, E quando um indivíduo é guiado pelo Espírito de Deus, they are sowing God's prophetic word. eles estão semeando a palavra profética de Deus. There's not an issue with the word, Não tem nenhum problema com a palavra. and there's not an issue with the prophetic words inspired by the Spirit. E também não há nenhum problema com a palavra profética inspirada pelo Espírito. But you guys know, Mas você saberá, if we don't mix our faith with that word, se nós não misturarmos fé com esta palavra, it won't profit. não vai resultar em nada. I'm not saying go and try to make things happen in the flesh, Eu não estou falando para você tentar fazer as coisas na carne, but in the place of prayer, mas num lugar de oração, really consider the prophetic words the Lord has given you. considere mesmo as palavras proféticas que o Senhor te dá. Lord, is there more I can be doing? Senhor, há mais que eu posso estar fazendo? Lord, are there some steps that I should be taking? Senhor, há alguns passos que eu preciso de tomar? Lord, are there some weights I'm still carrying? Pai, tem alguns pesos que eu ainda estou a carregar? You know, guys, for some of you that know me, Para alguns de vocês que me conhecem, I also work in a bank in London. eu também trabalho num banco lá em Londres. And it's a blessing, praise God. E é uma bênção, graças a You Deus. can probably tell how I'm saying it. Você talvez possa ver quão bênção é pelo jeito que eu estou dizendo. But you know what, guys? Mas sabe de uma coisa? We're family, right? Nós somos família, amém? It's
It's a bit of a weight. É um peso. And I don't want to be led by the flesh Mas eu não quero ser guiado por or carne pressure ou or pressão. we don't react. Nós não vamos reagir. Nós não reagimos. But I'm strongly considering, Mas eu estou considerando bem fortemente. Lord, Senhor, here I am. eu estou aqui. Here I am. Eu estou aqui. We're going to be doing things we've never done before. Nós faremos coisas que nunca antes faríamos. I've never just left a job. Eu nunca saí de um I don't know why trabalho. I'm saying this. Eu nem sei porque eu estou dizendo isso. I think I just preach it to myself. Acho que eu estou pregando para mim mesmo. But some of you, Mas alguns de vocês, all of you, amen. mas todos vocês, amém? We're going to be doing things we've never done before. Nós vamos estar fazendo coisas que a gente nunca fez. It's going to be like that scripture. Vai ser como naquela passagem bíblica. Things happening so quick. As coisas estão acontecendo tão All of a rápido. sudden. De repente. All of a sudden. De repente. All of a sudden. De repente. All of a De sudden. repente. Use this building as a testimony. Use esse prédio como testemunho. If you have to take a picture and pull it on your fridge, Se você precisa de tirar uma foto e colocar na sua geladeira, no seu frigorífico, and maybe take a picture of the other building, e também tirar uma foto do prédio antigo just go to that fridge. e olhar para o frigorífico. Greater glory. Maior glória. This is a miracle. Esse é um milagre. And I receive. E eu recebo. I receive. Eu recebo. We're going to be doing things we've never done before. Nós faremos coisas que nunca antes We're fazíamos. grateful for what the Lord has done. Nós estamos gratos por aquilo que o Senhor já We are fez. grateful for what the Lord has done. Nós estamos gratos por aquilo But que o we've Senhor not já seen fez. much yet. Mas nós não vimos nada ainda. Greater glory. Maior glória. In the parable of the sower, Na parábola do semeador, in the first type of ground, no primeiro tipo de solo, the Bible says a Bíblia diz that the devil comes away immediately to snatch the word. que o diabo veio imediatamente para roubar a palavra. He can do that Ele pode fazer isso because the Bible says that they don't understand. porque a Bíblia diz que eles não entenderam. Every time you receive the word, Toda vez que você recebe uma palavra, with all your getting, get understanding. com todas as suas forças, receba com entendimento. How many of you were blessed by that word from Lucinha. Lucinha? Quantos aqui foram abençoados pela palavra da Lucinha? I've only listened to half of it. Eu só ouvi metade. But how many of you listened to it more than 3 times? Quantos de vocês já ouviram mais de 3 vezes? I don't do that for condemnation or anything like Eu não that. estou fazendo isso por condenação, But there's a difference mas tem uma diferença in the response of the word. na resposta à palavra. How many of you have a favorite film? Quantos de vocês têm um filme favorito? Yeah? Pode? How many of you only watched it once? Quantos de vocês já assistiram ele só uma vez? You've probably watched it so many times you could probably guess every scene. Às vezes você já assistiu ele tantas vezes que você já pode falar até a fala Or dele. if you've got younger brothers or sisters growing up, we always watch Toy Story then Shrek. E quando você tem um irmão mais novo, você já assistiu Toy Story, Shrek, não sei quantas vezes. It's not because you chose to watch Toy Story or Shrek. Não porque você escolheu assistir Toy Story ou Shrek, It's because you lived in the same house with your little brother, your little sister, mas você porque vive na mesma casa que o seu irmãozinho e a irmãzinha. and they always had it on. E eles têm sempre Always isso. had it on. Eles estão ouvindo isso, Hearing, isso. hearing. Ouvindo. Until you're like, hey, Shrek! E aí você vai, ei, Shrek! Donkey! Ei, sei lá, esqueci ele chama de burro. Oh, let's get out of the Disney anointing. Vamos lá, vamos sair da unção da Disney agora. The same is prophetic words. Isso é a mesma coisa com as palavras proféticas. No, we don't try to force the interpretation, Nós não estamos aqui tentando forçar a interpretação, but just meditate on it. mas meditar Meditate nela. on it. Meditar nela. Meditate on it. Meditar nela. I think scientifically, Eu acho que cientificamente, they say writing something down physically, escrever alguma coisa fisicamente it does something in the brain. faz alguma coisa no cérebro. I always record where I can. I record the prophetic words over my life. Sempre que eu posso, eu gravo as palavras proféticas na minha vida. But
this week I decided to start writing them down in a Mas notebook. essa semana eu decidi escrevê-las no livro, no caderno. And there's just something about that. E tem algo sobre isso. Why? O quê? Por quê? Because the scripture says, Porque a palavra diz: meditate on these things. medite nessas coisas. It will give you faith in the day of battle. Vai dar fé para o dia da batalha. Give yourself wholly to these instructions. Se coloque em santidade para essas instruções. Aliás, desculpa. Se coloque por inteiro nessas instruções. No, oh yeah, year of expansion, year of miracles. Yeah. Um ano de milagre, de expansão. Or the Lord's called me to the nations. Yeah, he said O that. Senhor me chamou para as nações. Ok, você falou isso. The words need to be always before you. A palavra precisa de estar sempre diante de ti. Jesus came knowing his calling. O Senhor veio Knowing sabendo his o purpose. seu chamado, o seu For this propósito. reason I have Para come. essa razão eu vim. For this reason you're in this church. Por essa razão eu In estou this nessa place. igreja, nesse For this lugar. reason. Por essa Feed razão. on those words, brothers and Se sisters. alimente dessa palavra, irmãos e irmãs. Because the devil can't snatch that word. Porque o diabo não vai poder roubar essa palavra. In the second type of ground, Na segundo tipo de solo, they receive it with joy. eles receberam com alegria. Hallelujah. Aleluia. We do that, amen. Nós fazemos isso, amém? But it says the person fails Mas a pessoa falhou to get that word rooted in them. de deixar essa palavra criar raízes. Né? If there's a city that will show that in the natural, Se tem uma cidade que vai mostrar no natural, it's now this city. é essa cidade. É verdade. You've seen how many trees? Vocês viram quantas árvores? The roots, As raízes not so strong compared to the power of that wind. não estavam tão fortes em se comparado com a força daquele vento. But there were some that stood Mas algumas ficaram 200 miles per hour, 100 milhas por hora, but roots so deep, mas as raízes tão fortes the greatest storm couldn't move them. que mesmo a tempestade mais forte não pôde derrubá-las. Jesus said, "He that receives my words and does it," Aquele que recebe a minha palavra e faz, or with the prophetic words, ou com a palavra profética, that receives it, recebe, believes it, crê, trusts in it, confia and by the Spirit, e pelo Espírito start taking small steps in that direction. começa a dar passos pequenos nessa direção. When the storm comes, Quando a tempestade vier, when the storm comes, quando a tempestade they vier, shall stand. eles vão permanecer firmes. Just like this congregation. Como essa congregação. The storm swept the house, A tempestade veio e derrubou a casa. and in a couple months, the God rebuilt the house. E em poucos meses o Senhor reergueu a casa. Remember the prophetic words over your life. Lembra das palavras proféticas sobre a tua vida. Remember. Lembre-se. Remember. Lembre-se. In the third type of ground, No terceiro tipo de solo, it says that diz the word becomes choked. que a palavra ficou tão The word becomes choked because a palavra ficou tão arraizada porque the lure of wealth, desculpa, gente. Ficou abafado. Yeah, choked. Yeah. So, ele estava dizendo, I'm so sorry. no worries, the Lord forgives you. Thank you, Lord. O Senhor me perdoa, né? E vocês também. Então, no terceiro tipo, a palavra, o solo estava tão sufocado, ficou sufocado Because of the lure of wealth, por causa das riquezas, por causa do amor às riquezas, the pressures of life, as pressões da vida, anxiety and worry, ansiedades e preocupações and the desire for other things. e o desejo por outras coisas. Nothing wrong with the word. Nada errado com a palavra. Nothing wrong with the prophetic word over your life. Nada errado com a palavra profética sobre a sua vida. But if we don't steward that word, Mas não cuidaram dessa palavra. when persecutions or challenges come, Quando perseguições e desafios vierem,
when anxiety and worries come, quando ansiedades e preocupações vierem, when the desire of other things, quando os desejos por outras coisas vierem, it doesn't say the desire of sinful things. não está falando de desejos para coisas pecaminosas. Sometimes it's perfectly fine and okay things, Às vezes é perfeitamente coisas lícitas. but when we consider the prophetic word, Mas quando nós consideramos a when palavra we consider profética, the word, quando consideramos a palavra, that is a distraction, isso é uma distração. and it's choking the prophetic word over my E life. está engasgando a palavra profética. Thank you, Lord, Obrigado, Senhor, for identifying por identificar distractions, distrações, distractions, distrações, distractions, distrações, distractions, distrações, so you can focus on the word. para que você possa focar na palavra. You can focus on the prophetic word over your Você life. pode focar na palavra profética sobre a sua vida. Pastor Gleason and Marina Pastor Gleison e Marina cannot bring everything to pass alone. não podem se cumprir tudo sozinhos. The leadership team A liderança also can't bring about every word. não pode também cumprir todas as palavras. It takes every person in this place Requer todas as pessoas nesse lugar. and the new people and the new families that are coming E as novas famílias e novas pessoas que estão chegando. This is a multicultural church. Essa é uma igreja multicultural. And it's part of the prophetic purpose of this church. E parte do propósito profético dessa igreja It's because it has a missionary calling é porque tem um chamado missionário to the four corners of this earth. dos 4 cantos dessa terra. So in this transition, Então nessa transição, the Lord is doing some new o things. Senhor está fazendo coisas novas. And get a hold of it. E então pega isso, Join. se junte, Join. se junte, Join. junte-se, Join. junte-se, Join. junte-se. Marina, Marina, you're like David. você é como Davi. In the story of David and Goliath, Na história de Davi e Golias, Fred, could you just translate this bit, please? Thanks. Yeah, oh yes, yes. The generation of Israel A geração de Israel were paralyzed with fear. estava paralisada com medo, Paralyzed with fear paralisada com medo because of Goliath. por causa de Golias, But God knew someone, mas Deus conhecia alguém, someone hidden, alguém escondido, someone not known so publicly. alguém não tão conhecido publicamente, David, Davi, a man after God's heart. um homem segundo o coração de Deus. You are after God's own heart. Você é alguém segundo o coração de Deus. And the spirit of E o faith espírito da fé that demonstrates in your life que se demonstra na sua vida is going to have the same impact vai ter o mesmo impacto that David had on Israel. que Davi teve em Israel. For days, Por dias, even weeks, I think it até says, semanas, the people of God, o povo de Deus, because of the pressure, por causa da pressão, because of the voice of the por enemy, causa da voz do inimigo, were ashamed, estavam com were medo, fearful, tinham medo, until David showed up. até Davi aparecer. That anointing. Essa unção, I know your personality eu conheço sua is personalidade, sharp and direct, você é direta e but beyond direta. that, Mas além disso, there is an anointing upon your life. mas tem uma unção sobre a sua vida. And I see both men and women E eu vejo homens e in mulheres the multitudes e multidões that will get off the boat, que vão sair do that barco, will chase Goliath, que vão ir atrás de just Golias, because they see you. porque eles veem você. They see you. Eles veem você. You're on an arrow, Você é uma flecha, a woman of faith uma mulher de fé, that is not afraid of what the devil brings. que não tem medo do que o diabo trouxer. And people will run E pessoas correrão, just because they see you run. porque eles vão ver você correr. Just because they see you Porque eles run, apenas veem você they correr. will run. Eles correrão. They will Kashuria sakatili riata kasanta dikata.
And it goes beyond this church. E vai além dessa igreja. I see women. Eu vejo mulheres. I see women Eu vejo mulheres in rooms em ruínas that are seeing you online. que te veem em lugares. Women's with the hood up. The Com os lenços. What you did at the ladies' O conference que você fez na conferência de mulheres was a statement of faith. foi um testamento de fé. And multitudes of women E multidões de mulheres will believe because of you. vão crer por causa de você. Will believe because of you. Crerão por conta de você. That same spirit of faith Aquele mesmo espírito de fé will get them in places praying. vai chegar naqueles lugares, naquelas Not casas orando. afraid of Islam. Não com medo do Not Islã, afraid of men. não com medo dos homens, Not afraid of government. não com medo do governo, Because they can hear this woman Marina. porque eles conseguem ouvir essa mulher Marina. We see Jesus in her. Elas veem Jesus nela. And because she runs, E porque ela corre. I can run. Eu posso correr. Paul said, Paulo disse: follow after me. vem atrás de mim, siga atrás de You can't do atrás de that mim. unless you are mature in the Lord. Você não consegue fazer isso se você não for matura na fé. You may be young in age, Você pode ser jovem da idade, but you're an elder in the mas spirit. você é uma anciã no espírito, A general of faith. uma general da fé. I say it again. Eu digo de novo: Many will run muitas correrão because of you. por conta de você. Sota kanti kiti kiti kiti. Oh, rabada kesinti kiti kiti. Zele de kashike sikiti de ya. Sokota kasi de ya. Surianda de ya shaken sikenti de. Bebro sikenti kiti kiti. Hey. Hey. Every single person is needed in this place. Cada pessoa nesse lugar. Every single person is needed in this place. Cada pessoa nesse lugar. Cada pessoa é necessária nesse lugar. Guys, they need you. Eles precisam de vocês. Leadership, they need A you. liderança precisa de vocês. I know you're doing a great job, Eu sei que amen. vocês estão fazendo um grande trabalho para You falar guys isso. are a reference to us in London, Vocês são uma referência para nós em Londres. but they need you. Mas eles precisam de vocês. Church, they need you. Igreja, eles precisam de They vocês. need you. Eles precisam de vocês. For the anointing upon their life. Porque a unção sobre a vida deles. For the plans of God for this nation. O plano de Deus sobre essa nação. Pastor Gleason's heart burns for the nations. O coração queima no coração do pastor Burns Gleison for the nações. nations. Queima por nações. Burns for the nations. Queima por Burns nações. for the nations. Queima por nações. In no way De forma alguma, do I say this for any praise at all. eu falo isso para louvores. Not in prideful way at all. Amen. Não de forma orgulhosa eu falo isso. But sometimes I think, Mas às vezes eu penso. imagine if I said, Imagina se eu dissesse: "Oh no, pastor, I can't pastor the church. Senhor, eu não posso pastorear a igreja. Let me finish Bible school first. Deixa eu terminar a escola bíblica primeiro. Let me get a wife first. Deixa eu ter uma mulher primeiro. Let me focus on my house first. Deixa eu focar na minha casa primeiro. Let me get my car first. Deixa eu ter meu carro primeiro. Let me do this first." Deixa eu fazer isso primeiro. I'm so thankful to the Lord for his life. Eu sou tão grato a Deus pela vida dele. I'm so thankful, Eu guys. sou tão grato, gente. As you serve, Assim como você serve. as you put the kingdom of God first, Como você coloca o reino de Deus primeiro. he will make sure the promises for your life come to pass. Ele vai fazer as promessas para a sua vida se cumprir. Serve and help them. Ajude-os e sirva-os. Serve and help them. Sirva-os e ajude-os. Not just in the physical things, Não apenas nas coisas físicas, but in the place of prayer. mas no lugar de oração. And step up. E dê um passo à frente. Step up. Dê um passo à frente. Don't be afraid. Não tenha medo. God is faithful. Deus é fiel. Amen. Amém. Finally, E finalmente, the good ground o bom solo
It says it receives the word. diz que eles recebem a palavra, It receives this prophetic word recebe a palavra profética for this house, para essa casa, for your life individually. para a sua vida individualmente. And it says E diz, it can produce e pode produzir 30, 30, 60, 60 or 100-fold. ou 100 por um. There's nothing wrong with the word. There's nothing wrong with the Não há word. nada de errado com a palavra. It's how you're stewarding the word with your heart. É como você dispensa a palavra no seu coração, como você cuida da palavra no seu coração. Maybe this is 30. Talvez isso seja 30, Maybe it's 10. talvez seja 10. It's certainly not 100-fold. Não é 100 ainda. 100 por um. It's certainly not 100-fold. Certamente não é 100 por um ainda. You understand what I just said? Entendeu o que eu disse? We can settle, Nós podemos nos acomodar. or we can believe for the 100-fold. Ou nós podemos crer na medida 100 por um. 100-fold. 100 por um. 100 100-fold. por um. 100-fold. 100 por um. Churches, Igrejas, places, lugares, nations, nações, people being impacted. pessoas sendo impactadas. 100-fold youth. 100 por um de jovens. 100-fold. 100 por um. 100-fold. 100 por um. 100-fold. 100 por um. Greater glory. Uma glória maior. Greater manifestations. Manifestações maiores. But it depends on us. Mas depende de nós. How do we steward this word? Como nós cuidamos, dispensamos essa palavra. Amen. Amém? Can I invite the rest of the worship team up? O pessoal do louvor, por favor. Let's just finish off, amen. Vamos concluir, amém? And trust God for His anointing to flow before we close up. Confiar em Deus para que Ele flua antes da gente terminar. So you can be free. Você pode se sentir livre, ficar livre. We're going to enter into a moment of prayer. Nós vamos entrar no momento de oração. You can stand. Você pode se levantar, You can sit. você pode sentar. We're not watching me. Você não está assistindo a mim. We're watching the Lord, amen. Estamos assistindo ao Senhor, amém? Let's flow, worship team. Vamos fluir, equipe de louvor. Amen. Amém. Greater glory. Uma glória maior. Greater glory. Uma glória maior. Greater manifestations. Maiores manifestações. A new sound. Um novo som.
four corners of this para earth. os quatro cantos dessa terra. Join me in faith. Junte-se a mim em fé. Ei, ei, Brokon sombrenda gigadi. Ila da branda gabaraga jinganda gazugondo gidi. Lada da brenda gashi kanti kambrusuta takatili dididia. Zendeli dididia sombraga daga gashi kendili dididia. This is the time to say yes. Esse é o tempo de dizer sim. This is the time to say yes to Jesus. Esse é o tempo de dizer sim a Jesus. Throwing off every weight, Jogue fora todo o peso, every sin. todo o pecado. It's time to say yes to É Jesus. tempo de dizer sim a There Jesus. is more to be accomplished. Há mais a ser There feito. is more to be done. Há mais a ser feito. And a greater glory E comes. uma glória maior virá. In Jesus' name. No nome de Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. I pray for the leadership of this church. Eu oro pela liderança dessa igreja. A new unity. Uma nova unidade. 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 You are one that brings people together. Vocês são uns que trazem as coisas juntos. You are one that brings people together. Vocês são que trazem as pessoas juntos. An unusual grace. Uma graça incomum. An anointing to bring people together. Uma unção para trazer as pessoas para perto. That project that you guys are working on. The project that O projeto que vocês estavam trabalhando. Father, I thank you for the grace. Pai, eu oro, eu te agradeço pela For an graça, expansion. por expansão, Expansion. And laborers. trabalhadores, Leaders. líderes, All across this town. por toda essa cidade, All across this por country. todo esse país, And in new countries. em novos países. The grace to lead this work. Graça para liderar esse trabalho. In Jesus' No name. nome de Jesus. A connecting anointing. Uma unção de An conexão. anointing that connects the people of Uma God. unção que conecta